Então, nós estamos hoje na aula 12, né? Na aula passada, a gente foi trabalhando os lagrangianos que nós adotamos até agora, que é o setor de bósons vetoriais, o setor de Higgs e o setor de Lepson. Nós, até agora, trabalhamos essas três partes da teoria eletrofrágil. Ainda falta a parte dos quarks. Mas nessas partes, depois da quebra espontânea da simetria, reescrevendo todos esses lagrangianos, né, dos bósons vetoriais, do Higgs e dos leptons, em termos dos campos físicos agora, W mais menos, Z0 e fóton, a gente chegou a essas derivadas covariantes, como a gente mostrou na aula passada. Então, aqui fica claro, a gente já viu que G seno de θ é a carga elétrica, então aqui a gente coloca, quer dizer, adota esse G seno de θ como sendo a constante fundamental de carga. Agora, o sinal mais ou menos, isso está indicando que o Wmi tem carga mais 1 vezes E, e o Wmi menos tem carga menos 1 vezes E. Quer dizer, o que sempre aparece na derivada covariante, né, é o valor da carga vezes a constante de acoplamento daquela interação. Então, interação com o fóton, a constante de acoplamento é o E. Aqui, para nós, quem vai fazer o papel da constante de acoplamento vai ser esse cara aqui, quer dizer, G cosseno de θ. Então, a carga mais 1 e menos 1. Então, a gente está vendo, né, quer dizer, o G cosseno de θ, né, vai estar sempre aparecendo aqui, que aqui cosseno de 2θ a gente pode sempre escrever, podemos escrever dessa forma, se a gente quiser transformar G para R, a gente sabe a relação é aquela lá. Então, essa relação dá isso aqui. Então, a gente está vendo que tem sempre uma parte eletromagnética e uma parte de Z. Então, a gente tem dois bósons vetoriais neutros sempre aparecendo nessas derivadas covariantes. Quer dizer, o neutrino é neutro, então a carga dele é zero, então não aparece esse termo aqui para o neutrino. Então, o neutrino tem... quer dizer, a constante de acoplamento é E, mas a carga eletromagnética é zero. Então, automaticamente, o neutrino sai acoplado só ao Z. Aqui o lepton-right tem carga também menos 1 vezes E. E aí tem essa carga que faz o acoplamento com o Z. Então, o que a gente está colocando é que nós já chegamos a uma estrutura em que todos esses lagrangianos, a gente viu até agora, puderam ser reescritos em termos de uma derivada covariante que vai carregar os bósons vetoriais neutros, seja o fóton que o Z0. Então, tudo está indicando que nós temos uma espécie de uma simetria U1 associada ao fóton, vamos colocar assim, e uma simetria U1 associada ao Z. A diferença é que o Z tem massa, então ele tem uma massa tipo de Broglie-Proca, que quebra a simetria U1, o fóton não. Então, a simetria U1 é exata. Essa simetria aqui é quebrada pelo termo de massa. Então, tudo isso aqui está nos sugerindo que, depois da quebra espontânea da simetria, nós temos derivadas covariantes que carregam dois campos de gauge neutro. Então, a questão que a gente vai colocar agora é ver quem são essas derivadas. São derivadas covariantes, sim, mas com respeito a que transformações? Porque sempre que a gente fala de uma derivada covariante, elas são derivadas covariantes com respeito a certas transformações. Nesse caso, são derivadas covariantes tipo abelianas. Então, eu vou agora buscar justamente, né, as transformações dos campos. Então, quer dizer, vamos dizer, o meu W mais, para o meu W mais ou menos, ele deve estar se transformando assim, exponencial de I, aí o valor da carga, mais ou menos 1, a constante da interação, constante de acoplamento, o parâmetro da interação, e aqui o W. Isso vai valer, porque quer dizer, esse é o protótipo da interação, né? Da interação abeliana, da transformação abeliana. O valor da carga, quer dizer, se um campo tiver carga Q, um campo qualquer que tenha carga Q, vamos dizer, um campo que tem uma carga Q, a transformação dele, vai ser assim, né? Isso aqui é o linha. A transformação dele vai ficar exponencial de I, Q, a constante de acoplamento, a constante, a função, a parâmetro de gauge e o Q. Então, esse aqui é o protótipo, né, de uma transformação abeliana
para um campo que tem carga. Então, o que a gente vai querer identificar agora vai ser justamente as transformações. Quer dizer, essas derivadas covariantes, elas são derivadas covariantes com relação a essas transformações. Então, vamos ver agora as transformações dos campos de gauge. Então, vamos reescrever... Oi? Tá, não vou apagar não. Eu acho que aí tem esse dado, mas acho que você pode ter de um AMI. Sei. Indo a linha Mi igual a Mi mais um K, Mi alfa. Sei. E um ZMI indo em ZMI mais um K2 de Mi alfa. Sei. O mesmo alfa, né? O mesmo alfa. Ah, tá. O mesmo alfa. Pode então, ser. Tem duas transformações de gauge. Então, quer dizer, porque sempre, se você tem dois campos transformando... É, o que a gente está vendo aqui... Alfa, um vai ser massivo. Você subtrai aquela coisa. Certo. Entende assim? Então, essas derivadas que eu certo. ela é a indicação que tem dois... Certo. Pode ser aquilo que você está falando, do outro, né? Ou esse outro, entende? Certo, entendi. Vamos chamar a atenção disso aqui agora, quando a gente fizer as transformações dos campos, justamente, né? Então, essas derivadas covariantes, né? Sugerem, né? Quer dizer, sugerem não, né? Quer dizer, ela vamos dizer assim, impõe. Que vou dizer, aqui, aí você está chamando, fazendo um recall, né? Exatamente. Você chegou nisso aí e daí chegou agora, cria um que eu tenho. Exatamente. Isso aí. Botar assim as transformações, né? Botar justamente assim, de gauge, abelianas, né? Dos campos, né? AMI e ZMI. Então, vamos colocar isso aí. Né? Então, a gente está buscando isso aqui. Já que tem derivada covariante, então os campos de gauge têm que ter as suas respectivas transformações e os campos de matéria também. Então, vamos identificar agora essas transformações. Então, vamos lembrar do seguinte, né? Desde que a gente definiu, me presta o caderno, só para a gente ver como é que a gente definiu lá atrás a transformação do YMI, só para ficar tudo compatível, né? A gente chegou aqui, isso, tá. Mais para trás ainda. Deixa eu pegar aqui. Só para pegar aqui, para a gente ficar com tudo. A gente, quando tirou as transformações, então tá, a gente introduziu, os campos não abelianos, tá? Tá certo aqui, tá legal. Isso. Então tá, vamos voltar. Então, só relembrando aqui. Quando nós introduzimos, né, lá no início, as nossas transformações, os campos de gauge e as suas transformações, nós chegamos a essas transformações aqui. Quer dizer, nós tínhamos a hipercarga, né, o campo associado. Vamos pegar primeiro o campo não abeliano. Então, nós tínhamos essa transformação aqui. O nosso belinha, MA, né, ele se transformava assim, infinitesimalmente, né? Botar logo a transformação infinitesimal. Nosso delta PMA era menos epsilon ABC, os parâmetros ômega B, A, D, Mi C, menos D Mi, ômega A. Então, isso aqui era a transformação dos campos não abelianos, do SO2. E a transformação do campo associado à hipercarga era menos dmi alfa. Então, a gente sabe as transformações desses campos. Aqui, claro, eu estou pegando, aqui vale para qualquer transformação. Vamos supor o seguinte, que eu posso fazer, claro, transformações SO2 com parâmetro
ômega 1 com parâmetro ômega 2 com parâmetro ômega 3. Vamos fazer aqui o seguinte, vamos tirar logo o delta, por exemplo, delta Bmi ômega 1, delta Bmi1. Então vai ficar epsilon 1, 2, 3, né? Ômega 2, né? Bmi3 vai ficar menos ômega 2 Bmi3 mais ômega 3 Bmi2 menos Dmi ômega 1. Essa aqui é a transformação do delta Bmi1, do Bmi1. Vamos fazer a transformação do Bmi2, delta Bmi2. Então vai ficar 2, 3, 1. Então vai ficar menos ômega 2 B. Então aqui, peraí, aqui é o 1, né? Então tá, 1, 2, 3, aqui é 2, 3, 1. Então aqui é 2, então aqui vai ficar menos ômega 3 Bmi1 mais ômega 1 Bmi3 menos Dmi ômega 2. Tá. E depois o delta Bmi3 menos ômega 1 Bmi2 mais ômega 2 Bmi1 menos Dmi ômega 3. Então, as transformações, né, de Gauge individuais são essas aqui. Vamos, então, olhar os campos, né, neutros que nós definimos a partir do Bm3, né, quer dizer, a gente fez a diagonalização do termo de massa e chegamos aos bósons vetoriais neutros com massa física. Né, usei o A, usei o fóton, usei o fóton e o Z0. Então, vamos lá, quem era o nosso fóton? Então, o nosso fóton, né, é a Mi, né, o cosseno de θ vezes Ymi mais o seno de θ Bm3. Então, eu posso tirar o delta do fóton. O delta, a transformação de Gauge do fóton, né, usando, né, suponhamos o seguinte, que nós estejamos fazendo, quer dizer, o que nós observamos? Que os bósons Ami, quer dizer, na verdade, Ami e Zemi aparecem nas derivadas covariantes. Então, nós vamos pegar uma transformação de Gauge que não faça a transformação no setor 1 e 2. Então, vamos pegar de SO2, nas transformações de SO2, vamos pegar ômega 1 igual a ômega 2 igual a 0. Vamos fazer uma transformação de Gauge só no setor do espinho isotópico fraco 3, quer dizer, o ômega 3 é diferente de 0. Então, esse aqui é diferente de 0. Então, a variação do Bm3 não vai ter ômega 1 e não vai ter ômega 2. Então, vamos escrever aqui quem vai ser a variação do campo do fóton frente a essas transformações. Então, vai ficar cosseno de θ, então, o delta, isso aqui vai ficar menos, né? Então, vai ficar o menos Dmi, né? Dmi, então vai ficar menos Dmi alfa, né? Dmi, então vai ficar menos Dmi, aí vai ficar cosseno de θ, vai estar multiplicando esse alfa. Aí eu vou ter aqui cosseno de θ, Dmi alfa. E aqui eu vou ter seno de θ, ômega 3, ômega 3 é o delta Bm3. Então, isso aqui é o delta Ymi, que é menos Dmi alfa. Então, menos Dmi alfa aparecendo com cosseno de θ. E esse aqui é menos Dmi ômega 3 aparecendo com seno de θ. Então, isso aqui, esse novo parâmetro, é que nós vamos interpretar como sendo o alfa eletromagnética. O parâmetro de Gauge da transformação eletromagnética, quer dizer, os parâmetros de Gauge também se compõem segundo os ângulos de Weinberg para nos dar, né, nos darem esse parâmetro efetivo da
simetria eletromagnética. Então, Δμ, nós então estamos vendo que com o cosseno, com o ângulo de Weinberg, a gente combina o parâmetro de gauge, a função de gauge da hipercarga fraca com a terceira componente do espinho isotópico fraco. Então, essa é a variação do meu Δμ. Vamos pegar agora o nosso Bmi3, que é o nosso Zmi. Quem é o nosso Zmi? Então, o nosso campo do Z0, ele é cosseno de θ Bm3 menos seno de θ Ymi. Então, agora, de novo, vamos fazer a variação abeliana do Zmi, levando em conta que nós estamos trabalhando com essa particularização aqui do SO2. Nós estamos trabalhando com uma subtransformação do SO2. Então, a variação do nosso... Oi? Nós estamos pegando um subgrupo de SO2. O subgrupo gerado só pelas transformações na direção 3 do espinho isotópico fraco. Aí o ΔZmi, né? Então aqui, ΔBm3 é menos Dmi ômega 3. Então eu sempre vou fatorar sempre esse menos Dmi. Aí vai ficar cosseno de θ ômega 3. E aí, menos seno de θ alfa. Então, a gente está vendo que, da mesma forma que os campos se compõem, né, os campos iniciais se compõem para formar o fóton e o Z0, aqui a mesma transformação vai ser, as mesmas transformações do ângulo de Weinberg, de rotação SO2, vão ser usadas para compor os parâmetros de gauge. Então, eu vou associar isso aqui a menos um Dmi, vamos colocar assim, alfa Z. Então, esse meu campo Dmi, então eu sei que usando as transformações básicas, né, das simetrias iniciais, o meu campo Zmi, quer dizer, o campo do Z0, ele se transforma como um campo de gauge. Claro que essa simetria, como eu já falei algumas vezes, não é uma simetria que fica por causa do termo de massa do Z. Então, essa simetria aqui, a simetria sobre essa transformação é quebrada pelo termo de massa do Z. Mas a gente já identificou, então, quer dizer, aquelas derivadas covariantes, elas são derivadas covariantes, né, para poder absorver essas variações, né, dos campos aqui. Deixa eu apagar aqui. Agora, o que nós estamos fazendo aí, então, vou pegar aqui, a gente identificou os parâmetros de gauge. Agora, o que a gente precisa ver é, quando eu pego essa transformação SO2 aqui, e essa transformação, o 1 que a gente faz, quer dizer, então a gente agora vai pegar o seguinte, vamos pegar, como se eu estivesse pegando SO2, vou botar assim, SO2 na componente 3, vou pegar aqui na componente I3, né? E a simetria U1 da hipercarga. Vamos pegar então uma transformação de fase, quer dizer, associada a essas transformações aqui, o que a gente pegar ômega 1 igual a 0, ômega 2 igual a 0. Então nós estamos pegando só as transformações. Oi? Se eu pegasse esse delta mil e substituísse nas derivadas covariantes. Isso. Elas vão dar. Aí elas vão dar, exatamente, elas são derivadas covariantes por causa dessas transformações. É isso que a gente quer. Vamos pegar as fases agora, as transformações de fase para a gente ver. Então o que a gente tem que fazer agora é o seguinte. Se nós pegarmos, então, pegar essa transformação aqui, exponencial de I, aí aqui nós vamos ter ômega 3, sigma 3 sobre 2, né? Vou botar aqui. E aqui a simetria da hipercarga, transformação associada à hipercarga. E a gente estava chamando de parâmetro, acho que alfa, né? Isso. E aqui y sobre 2, que é o gerador que nós tomamos para hipercarga. Então, nós fizemos... Então, essa é a transformação SO2 na direção I3 e essa é a transformação na direção... a transformação abeliana da hipercarga. Não sei se a gente coloca aqui, vamos colocar as constantes de acoplamento. Geralmente a gente coloca aqui, a constante de acoplamento aqui é IG, vou botar assim, ó, IG.
ômega 3 aqui, e aqui é o IG', quer dizer, a gente está colocando as constantes de acoplamento na transformação de gauge. Geralmente a gente faz isso pelo seguinte, vamos só relembrar aqui do caso do eletromagnetismo. Quer dizer, quando a gente pega a transformação de gauge, né, vamos dizer, do campo de matéria, e faz assim, exponencial de I, vamos colocar aqui a constante de acoplamento, aí vamos colocar aqui a função de gauge, né, e aqui o valor da carga. Vamos botar assim, então, IG, botar assim, a carga, que no caso abeliano, isso aqui é a carga, né? Só que a gente adotou esse gerador como sendo Y sobre 2, mas é o valor da carga. Então, a gente teria IQ, parâmetro alfa, tá? E aí a constante de acoplamento, e a constante de acoplamento G. Vamos botar IQG alfa, parâmetro de alfa de X, psi. Então, vamos dizer, essa aqui é a transformação abeliana. A carga, a constante de acoplamento e o parâmetro de gauge. E aí, quando a gente define a derivada covariante, a gente define desse modo assim. dmi mais I, aí a carga, a constante de acoplamento, o campo, tá, tudo isso aqui atuando em psi. E o que a gente quer é que dmi, psi, linha, tem a mesma transformação que o psi. Então, vai ficar exponencial de I, Q, G, alfa, dmi, psi. Estou só colocando isso para relembrar qual é a consequência de colocar a constante de acoplamento aqui. Então, quando a gente tirar isso aqui, a gente vai ter D' mi, psi'. E aqui vamos ter exponencial de I, Q, G, alfa, dmi, psi. Vou apagar aqui. Então, do lado esquerdo, nós vamos ter D' mi, vai ficar dmi mais I, Q, G, a linha mi, psi'. Então, vai ficar aqui a exponencial de I, Q, G, alfa, psi. Então, isso aqui é o lado esquerdo. Lado direito, a mesma exponencial. Atuando em dmi, psi. Dmi mais I, Q, G, alfa, a mi, psi. Então, é o que a gente está fazendo normalmente. Essa derivada aqui vai produzir... Então, quer dizer, essa derivada vai bater na exponencial, então essa exponencial depois vai se cancelar no todo. Mas essa derivada vai bater aqui, então ela vai produzir I, Q, G, dmi alfa. Tudo isso aqui atuando na exponencial vezes... Eu vou já esquecer a exponencial, porque a derivada da exponencial é a própria exponencial. Depois aqui vai aparecer a própria exponencial, que eu estou cancelando, dmi psi. E aqui vai aparecer mais I, Q, G, a linha mi, a exponencial psi. E do lado direito, nós vamos ter a exponencial dmi psi, mais I, Q, G, alfa, a mi, psi. Esse alfa não tem aqui. IQG, a mi, psi. Bom, então, fica claro. Esse dmi psi aqui, cancela esse dmi psi aqui. Todos os psi se cancelam. E aí a gente tira aqui a linha mi, né? Fica a linha mi, fica igual. Aí esse IQG também se cancela, IQG, IQG, IQG. Então a linha mi fica a mi menos dmi alfa. Então, quando a transformação de gauge sai limpinha assim, porque se eu não tivesse colocado esse G aqui, né, tudo seria equivalente a eu definir um alfa sobre G. É como se eu não colocasse esse G aqui na lei de transformação original, tivesse definido a transformação de gauge assim, é como se eu pegasse esse meu resultado e dividisse, substituísse alfa por alfa sobre G. Então, se a gente substituir alfa por alfa sobre G, muitas vezes a transformação de gauge aparece assim, a linha mi igual a mi menos 1 sobre G dmi alfa, né? Mas a gente está adotando colocar já a constante de acoplamento aqui, e aí a transformação de gauge assim sai limpinha. Vamos colocar assim, tá? É isso aí. Muito bem.
Então, só apagar isso aqui. Então, só para lembrar. Então, nós estamos colocando as constantes de acoplamento na derivada covariante, porque aí a gente sabe que as derivadas, as variações dos campos aparecem sem, só aparece com o demi, só aparece com a derivada do parâmetro, sem a constante de acoplamento. Então, é isso que a gente está fazendo. Estou só lembrando porque que é útil a gente colocar a constante de acoplamento na transformação de Gauge. Só isso aí. Muito bem. Então, vamos olhar o que está acontecendo aqui. Vamos, então, agora substituir esses parâmetros aqui, ômega 3 e alfa, em função dos parâmetros originais. O que a gente acabou definindo? Nós definimos um alfa eletromagnético, que é cosseno de θ alfa mais seno de θ ômega. Como se a gente tivesse. Vamos botar em forma matricial. Quer dizer, eu tenho dois parâmetros de Gauge, o alfa eletromagnético e o alfa Z. Estou só juntando as duas informações numa só, numa expressão matricial. Aqui eu tenho o alfa e aqui nós temos o ômega 3. Então, o alfa eletromagnético é cosseno mais seno. Então vai ficar cosseno, seno. E o alfa Z é menos seno, cosseno. Então, é como nós fizemos, né? Nós definimos os parâmetros abelianos residuais, quer dizer, o alfa eletromagnético e o alfa Z, dessa forma, fazendo as transformações infinitesimais dos campos do fóton e do Z0. Está lá, isso que nós fizemos. Coloquei em forma matricial só para ficar mais imediata a inversão. Então, se nós quisermos expressar o contrário, alfa, ômega 3, então nós vamos ter aqui. Essa matriz aqui é uma matriz ortogonal. Vou botar aqui alfa eletromagnético e aqui o alfa Z. Então, é uma matriz ortogonal. Então, seu inverso é a sua transposta. Então, cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ. Não é isso? Vai ficar, quando eu multiplicar uma pela outra, vai ficar cosseno quadrado mais seno ao quadrado igual a 1, menos seno cosseno mais seno cosseno, menos seno cosseno mais seno cosseno. Está certo. Então, essa matriz aqui é inversa daquela. Então, eu posso escrever o seguinte, vamos botar de uma forma, então, aqui. Quem é alfa? Alfa é. Então, o parâmetro das transformações de hipercarga, o 1, vão ficar expressas agora em função desses novos parâmetros. Então, vai ficar cosseno de θ, alfa eletromagnético, menos seno de θ, alfa Z. E o ômega 3 fica sendo cosseno de θ, ou então vai ficar seno de θ, alfa eletromagnético, mais cosseno de θ, alfa Z. Então, agora a gente vai levar esses parâmetros, alfa e ômega 3, em função do alfa eletromagnético do alfa Z, aqui. Então, nós vamos ter aqui. Então, como essas matrizes aqui, quer dizer, sigma 3 comuta com y, que y é um número, posso botar tudo numa exponencial só. Né? Então, a gente pode deixar assim, vamos botar assim. Vai ficar exponencial de IG. Agora, quem é o nosso ômega 3? Então, ômega 3 é seno de θ, alfa eletromagnético, sigma 3 sobre 2. Então, ômega 3. Né? Vou botar primeiro assim. Seno de θ, alfa eletromagnético, mais cosseno de θ, alfa Z. Então, tudo isso aqui vezes sigma 3 sobre 2. E aí, agora, vezes, vou botar aqui embaixo, exponencial de G'. Agora, quem é alfa? Alfa é cosseno de θ, alfa eletromagnético, menos seno de θ, alfa Z. E tudo isso aqui vezes y sobre 2. Vou apagar isso aqui. Quer dizer, o que a gente fez, então, foi reescrever
os parâmetros de gauge, as funções de gauge, perdão, as funções parâmetro de gauge originais em função das novas funções parâmetro de gauge. E aí agora vamos juntar tudo que tiver alfa eletromagnético. Então, o alfa eletromagnético, né, eu vou ter alfa eletromagnético aqui, então eu vou ter G, vou botar assim, eu vou ter, então, daqui a gente vai poder escrever assim, exponencial de I, então vou botar assim, G seno de θ, G seno de θ, vamos colocar assim, é o E, né? G seno de θ, a gente está lembrado, é o E. E G' cosseno de θ é o E. Lembrando o seguinte, tangente de θ, né? É G' sobre G. Então, G vezes seno de θ é igual a G' vezes cosseno de θ. Mais G seno de θ é o E. Então, esse carinha aqui fica G seno de θ, vai ficar um E. A constante de acoplamento eletromagnética. E o G' cosseno de θ também vai ficar o E. E aí a gente vai ter σ3 sobre 2, que é o nosso I3, mais Y sobre 2. Tudo isso aqui vezes o alfa eletromagnético. Então, é essa transformação aqui. Eu peguei o alfa eletromagnético daqui. E a outra transformação vai ficar exponencial, aí a gente vai ter aqui IG cosseno de θ. Então, vamos lá, vai ficar, vamos botar assim. Aí a gente vai querer fatorar, na verdade, o Y sobre 2, né? Perdão, isso. Então, a gente vai pegar o alfa Z e o alfa Z. Então, a gente vai ficar com o seguinte, exponencial de I. Então, vamos botar aqui, G cosseno de θ, vamos botar assim, vamos ver se a gente pode botar em evidência, vamos botar assim, vai ficar, vamos escrever tudo, depois a gente acerta. I vai ficar G cosseno de θ, então tá aqui, ó, G cosseno de θ, σ3 sobre 2, vou fatorar o alfa Z, vou fatorar esse alfa Z aqui. E depois, menos G' seno de θ, Y sobre 2. E aí, aqui eu vou colocar o alfa Z. Vamos chamar o σ3 sobre 2 de I3. Tá. Que é o gerador aqui. Muito bem, vamos ver se a gente consegue fatorar assim. G cosseno de θ, né? Eu posso... que a gente está vendo, esse G cosseno de θ está aparecendo aqui no I3, essa relação que a gente tem aqui é G seno de θ igual a G' cosseno de θ, né? Então, G cosseno de θ, a gente pode, se quiser tirar, quer dizer, como a gente sabe a tangente de θ em função de G', a gente pode, vamos fazer o seguinte, vamos fatorar esse G cosseno de θ aqui. Então, se a gente fatora o G cosseno de θ, só para ter uma ideia, que se a gente fatorar esse G cosseno de θ, depois a gente acerta aqui, ó, G cosseno de θ, aí 3. Aí menos G' seno de θ sobre G cosseno de θ. Y sobre 2. Eu ficaria aqui, tudo isso aqui vezes alfa Z. Estou só pegando esse expoente aqui e fatorando esse G cosseno de θ, só para a gente ver aqui. E aí, G' sobre G é a tangente de θ, tá? Então, G' sobre G é a tangente de θ. Então, eu vou substituir aqui G' sobre G pela tangente de θ. Tá. Então, a tangente de θ é seno sobre cosseno. Então, ficaria aqui um seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Vamos colocar assim. E aí ficaria aqui esse G cosseno de θ, como fazendo o papel da constante de acoplamento, né? E aí a gente teria, então a gente poderia definir justamente, quer dizer, então isso aqui é o que está justamente fazendo o papel do gerador da carga eletromagnética. Isso aqui é o Q, que a gente já sabe lá do início, é o Gell-Nishijima nosso. Isso aqui é a carga eletromagnética. Então, é o que a gente está fazendo. A transformação abeliana é I, o valor da carga, a constante de acoplamento e o parâmetro.
E aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar I. Então a gente fatorou aqui, vamos fatorar esse G cosseno de θ, vai ficar essa expressão aqui em cima. Eu vou apagar esse expoente, que vai ficar isso aqui. Então vai ficar I, G cosseno de θ. Então, G cosseno de θ. Vai fazer o papel da constante de acoplamento. Aí aqui nós vamos ter I3. Só que aqui vai estar, aí usando a palavra do modulado. Seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ. Quer dizer, a gente está modulando a hipercarga, y sobre 2. E aqui o αz. Então, a gente vai estar identificando esse operador aqui, tá, essa grandeza aqui, né? Vou botar aqui esse E. Isso aqui, como sendo a carga QZ. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas notas, que eu já tinha feito isso há um tempo aí com Dória, só para a gente ver se a gente pode também adotar a definição de uma outra forma. Deixa eu ver aqui. Isso. Ah, tá aqui, eu acho que está aqui. 1 sobre cosseno, tá certo? E 3 menos, tá certo. Se eu quiser botar isso. Então, ficou assim, a carga QZ. Tá certo. Cosseno ao quadrado, tá certo, a gente pode botar assim. Então, a gente definiu, né, quer dizer, a gente está vendo que essas transformações aqui de campo, elas sugerem essas transformações de fase. Quer dizer, essas derivadas covariantes são derivadas covariantes com respeito a essas transformações aqui. Então, agora, quando eu pegar um campo qualquer de matéria, a transformação eletromagnética dele fica exatamente o que a gente já sabe. E a transformação dele sob a simetria 1 que estaria associada ao Z, mas que está quebrada pelo termo de massa, teria como se a gente tivesse definido esse operador de carga fraca aqui. Quer dizer, essa carga fraca é a carga que acopla o campo com o Z0. E aqui esse G cosseno de θ faz o papel, por exemplo, da constante de acoplamento efetiva, né, dessa interação. Da mesma forma que o G seno de θ é o E, aqui eu deixo esse G cosseno de θ, é como se fosse, a gente se quiser também pode associar, né, como se a gente estivesse associando esse G cosseno de θ, né, a uma constante de acoplamento, vamos dizer assim, GZ. Então, a gente podia escrever isso aqui como sendo IGZ, QZ, αz. Quer dizer, então ficaria o mesmo protótipo de transformação abeliana I, a constante de acoplamento efetiva, né, quer dizer, a constante de acoplamento efetiva, que é o E, essa aqui é o E, e aqui esse GZ, a carga, esse gerador, e o parâmetro, a função parâmetro de Gauge. Então, essas derivadas covariantes, né, são derivadas covariantes frente a essas transformações aqui. Por exemplo, se a gente pegar, deixa eu apagar isso aqui, então essas são as transformações que ficam, quer dizer, os campos que estão sujeitos a essas derivadas covariantes, né, eles estão se transformando, deixa eu apagar isso aqui, dessa forma. Vou apagar aqui. Quando a gente escreveu, vamos pegar aqui a derivada covariante do W+, só para a gente ter uma ideia. A derivada dmi do W+, ela é dmi W+, a derivada usual. Aí aqui ficava mais I, G seno de θ, que é o E, a mi W+. E depois, né, que eu acho que eu vou botar aqui unir só, não tem problema nenhum se não tiver, mas vamos botar aqui. E depois ficava um termo que era mais I, G, cosseno de θ, Zmi, W, Ni, mais. Então, basicamente, o que a gente está dizendo, né, é que o Wmi, ele tem, a hipercarga fraca dele é 0. O I3 dele é 1. Então, você vê que vai aparecer aqui, ó, IG cosseno de θ. Quer dizer só pegar assim, vamos dizer assim, quem é a carga QZ do Wmi+, do W+. Então, a carga Z dele é isso aqui, é I3, né?
menos seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado y sobre 2. Só que ele é um bóson vetorial do setor SU2. Então, ele não tem nada a ver com a hipercarga. Então, para efeito do W+, W- e do Z0, a hipercarga deles é zero. Eles são ortogonais a esse setor. Mas o I3 dele é mais 1. A gente já tinha visto, né? O I3 do W+ é mais 1, o I3 do W- é menos 1 e o I3 do Z0 é 0. Então, esse campo tem carga fraca, QZ igual a 1. Então, na derivada covariante dele, né, quer dizer, a derivada covariante vai aparecer G cosseno de θ, que é a constante de acoplamento, a carga Q dele vale mais 1, e aqui o Z1000 W+, né? Quer dizer, é assim que ele se transforma. Quer dizer, vamos colocar assim, a transformação, quer dizer, estou querendo dizer isso aqui, que o W ni mais, né, linha, onde esse linha aqui é a transformação associada ao alfa Z, né? Quer dizer, vai ser exponencial de I, então G cosseno de θ, o QZ vale 1, alfa Z, e aqui o W ni mais. Então, quer dizer, aquela derivada covariante, ela é derivada covariante com respeito a essa transformação do W ni mais, e claro, e com respeito à transformação eletromagnética. Se eu pegar agora o W ni mais, linha, eletromagnético, né? Quer dizer, transformação eletromagnética dele, a carga dele é mais 1, então vai ficar I é constante de acoplamento. A carga dele é mais 1, alfa eletromagnético, W ni mais. Então, a gente pode agora, para cada campo, tirar a sua transformação. Vamos pegar um outro que não seja o da... Vamos pegar, por exemplo, o neutrino. Se a gente pegar o neutrino, derivada, deixa eu pegar aqui a derivada covariante que a gente tinha aqui do neutrino, está na página 36 aqui. Então, vamos pegar a derivada covariante associada ao neutrino. Então, a gente está vendo o seguinte, deixa eu só resumir isso aqui, porque isso aqui é uma coisa que não está nos livros, né? Se vocês procurarem aí, geralmente nos livros de interação fraca, não se faz esse tipo de abordagem. A nós interessa, porque a gente está muito interessado de ver o quanto a potência da simetria abeliana dentro do modelo padrão. Então, eu vou só resumir isso aqui para evitar problema depois. Então, para evitar de ficar procurando, então, que está meio bagunçado aqui. Então, vamos dizer o seguinte, então, é como se a gente tivesse terminado, quer dizer, depois da quebra espontânea da simetria, como a gente falou, ela vai nos levar a essa simetria U1 eletromagnética residual exata, então vou botar aqui exata, vezes uma simetria U1 associada ao Z, que é quebrada, pelo termo de massa. Porque o bóson Z0 é macio, então essa aqui é quebrada. Essa transformação aqui, então, a gente vê, né, fazendo aquela exercitação que a gente fez de reescrever os parâmetros originais em função dos parâmetros efetivos alfa eletromagnético e alfa Z, essa transformação aqui fica exatamente a transformação usual, fica exponencial de I, vou botar aqui, né? I, constante de acoplamento, gerador da carga e função de gate. Então, essa é essa transformação. E essa transformação aqui também segue o mesmo padrão. Só que a constante de acoplamento é o G cosseno de θ. Aí aqui vamos ter a carga associada à simetria Z e o parâmetro, a função parâmetro de gauge associada à simetria Z. E essa carga QZ nós acabamos definindo desse modo aqui. I3 menos seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ y sobre 2.
Então, sabendo as cargas originais, né, nós podemos tirar a carga Z. Então, por exemplo, no caso do neutrino, só para a gente lembrar que se a gente pegar o neutrino left, né, então, vamos dizer, quem vai ser a carga Z? Então, vamos vir para cá. Quem vai ser a carga Z do neutrino left? Então, o neutrino left tem I3 igual a meio. Ele está na parte superior do dublete. E a hipercarga fraca dele, se a gente se lembra bem, é menos 1. Isso mesmo. Porque aí fica menos 1, tá certo. Então, vai ficar menos 1. Então, vai ficar mais seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ e aqui 1 meio. Então vai ficar 1 meio. Então vai ficar 1 meio aqui, né? Quer lembrar, a hipercarga fraca do dublete, do neutrino left com elétron left, é menos 1. Então aqui vai ficar menos 1, vai ficar mais 1 meio. Então eu posso fatorar esse 1 meio, porque tem 1 meio daqui e 1 meio daqui. Então vai ficar 1 meio que multiplica. Já vou lá. Então olha só, a gente está pegando a carga Z do neutrino left. Então, o neutrino left, ele está na parte superior do dublete. Então, o I3 dele é mais meio. Aí, menos seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ, y sobre 2. Quem é a hipercarga fraca desse dublete? A hipercarga fraca desse dublete é menos 1. Tanto o neutrino quanto o elétron left tem hipercarga fraca menos 1. Então, isso aqui vai ficar menos 1. Menos 1, com esse menos vai ficar mais meio. Então, vai ficar mais meio. Então, eu posso fatorar 1 meio. Vai ficar 1 meio que multiplica 1 mais seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ. Então, isso aqui é a carga QZ do neutrino leve. Então, isso aqui fica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, vai ficar 1 sobre 2 cosseno ao quadrado de θ. Então, essa é a carga QZ, né, do nosso neutrino. Tá certo. Aí, então, perfeito, tiramos a carga Z. Vamos olhar, então, como é que teria que ser a derivada covariante do neutrino. Então, o neutrino, né, então vamos lá, derivada, vou apagar aqui. Então, a nossa derivada covariante, ela tem essa estrutura aqui. A derivada covariante que ficou tem essa estrutura aqui. Dmi mais I é. Aí a carga eletromagnética e o campo do fóton. E aí agora I, a constante de acoplamento efetiva da interação Z, que é G cosseno de θ. Ah lá, é o G cosseno de θ. E aí aqui a carga Z da partícula e aqui o campo Zmi. Essa é a estrutura geral da derivada covariante. Isso aqui é importante para nós. Então, a gente ganhou um padrão que é bem típico do padrão abeliano. E a constante de acoplamento daquela interação, a carga associada à simetria U1 e o campo de gauge que faz o gauging daquela simetria. Então, no caso... Substituindo, todos vai dar aquela derivada covariante. Isso, exatamente. Então, a gente viu que para o W mais e para o W menos funciona. Vamos ver agora pegando para o neutrino. Quer dizer, então a gente viu para o W mais, né? Então vamos lá, só para a gente relembrar. Para o W mais ou menos, né? A gente viu que a carga eletromagnética dele é mais ou menos 1. Então vai ficar Dmi, Wni, mais ou menos. Aí a carga eletromagnética dele é mais ou menos 1. Então vai ficar mais ou menos. I é a Mi, Wni, mais ou menos. Aí, a carga Q
a carga Q deles, do W mais e menos, tem isso aqui igual a zero, por causa do Y. Então, dá mais ou menos 1. Então, fica mais ou menos I, G cosseno de θ, que é o valor da carga, que é o valor da constante de acoplamento. Mais ou menos 1 é a carga Q do W+. E aí aqui, Zmi W mais menos. Então, essa derivada é a derivada covariante, né? E frente a essas transformações. Quer dizer, eu sei quem é a carga. Quer dizer, no caso, eu posso aplicar essas transformações exatamente ao W'. Só lembrando, a única coisa que a gente tem que fazer é computar o valor da carga. A constante de acoplamento está aqui e computar o valor da carga. Aí a gente agora está fazendo isso para o neutrino. Então, a gente pegou dmi associado ao neutrino. Então, o neutrino não tem carga eletromagnética. Então, a carga eletromagnética dele é zero. Então, aqui vai ficar dmi do neutrino left mais I G cosseno θ. Agora, quem é a carga Z do neutrino? É 1 sobre 2 cosseno ao quadrado de θ. E aí, aqui, a carga, então aqui, I, a constante, I, a constante de acoplamento, a carga Z do neutrino, carga QZ do neutrino, e aqui o Zmi atuando no neutrino. Estou seguindo o protótipo, estou seguindo o padrão daquela derivada covariante. Aí, esse G cosseno de θ cancela, né? Quer dizer, vai sobrar um cosseno de θ no denominador, que é exatamente a nossa, quer dizer, isso aqui fica exatamente a derivada covariante que nós tínhamos antes. Isso aqui vai ficar I, G, cosseno de θ, que é a constante de acoplamento, IG sobre 2 cosseno de θ. Né? Então, ficou exatamente isso aqui, ó, ficou IG sobre 2 cosseno de θ, né? Vai ficar IG sobre 2 cosseno de θ, Zmi, do neutrino, que é exatamente aquela derivada covariante que nós deduzimos na aula passada e colocamos no início da aula de hoje. Então, colocando tudo no seu devido lugar, como você observou, aquelas derivadas covariantes vão aparecendo. Certo? Vamos ver agora para o elétron, para o lepton left. Então, fica tudo certinho. Vou só apagando isso aqui, porque isso aqui a gente já checou. Se a gente agora pegar, por exemplo, o lepton left, então vai ficar dmi do lepton left. Muito bem. Aí a carga do lepton, né, se for elétron, boa ou tal, a carga é menos 1. Então vai ficar menos, essa carga é menos 1. Vai ficar menos I, E, a mi, lepton left. Agora, a parte do Z, IG cosseno de θ. Muito bem. Agora vamos tirar quem é a carga Z do lepton left. Então, quando nós pegarmos o lepton left, então a carga Z do lepton left, I3 é menos meio. Então vamos botar aqui. O I3 é menos meio, que o lepton left está na parte de baixo. E o Y é menos 1. Então vai ficar mais 1 meio do seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Então, essa aqui é a carga, né? Menos 1 vai ficar mais aqui. E aí aqui vai ficar Zmi, e aqui tem que ficar o lepton left. Então, vamos fazer esse exercíciozinho de trigonometria aqui, vamos fatorar esse 2 aqui. Esse 2 aqui. Então, fica seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado, vai ficar seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado, né? Vai ficar seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado, vamos botar aqui seno ao, vamos botar, só agora, já fatorei o meio, então esse 2 aqui saiu, então ficou menos 1, mais isso aqui, então vai ficar seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Só fazer esse cálculo. Então, ficou seno ao quadrado
menos cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Foi isso aqui. Aí agora, vou poder fazer o seguinte. A gente pode, então, vamos dizer, a gente está fatorando esse G cosseno, só para comparar com o que a gente tem aqui. A gente fator... Opa, não está batendo aí não, né? Pois não? Acho que não tem ninguém não, né? Foi o vento, então. Se tivesse alguém batendo. Então, a gente está fatorando aqui. Vou botar para ficar na forma que a gente ganhou aqui. Ficou... Vamos deixar o G. Aí, eu tenho... esse cosseno ao quadrado. Perdão, aqui embaixo era... Espera aí, não, deixa eu ver aqui. Era... cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado, tá certo, ficou isso aqui. Então, vamos dizer assim, ó, esse cosseno aqui cancela uma potência aqui, fica assim. Então, o primeiro termo vai ficar, então isso aqui vai ficar seno ao quadrado sobre cosseno, menos cosseno. Se a gente for olhar a nossa expressão, o que a gente tinha obtido era exatamente isso aqui. Tá? A gente tinha obtido o seguinte, na nossa derivada covariante do lepton-lepton, no início da aula, se a gente voltar lá atrás, estava justamente assim, ó, menos I sobre 2, menos I, G sobre 2, botar assim, menos I, G sobre 2, cosseno de θ, menos seno ao quadrado de θ, sobre cosseno de θ, ok. Agora, a gente está vendo a diferença aqui é a seguinte, tem o I, tem o 2, tem o 2. Aqui está cosseno de θ, quer dizer, aqui para nós está dando cosseno, menos cosseno de θ mais seno ao quadrado, mas aí tem esse sinal menos aqui. Então, se eu tiro esse menos daqui, boto aqui mais aqui, aquela expressão que a gente teve no início da aula, só simplesmente olhando os lagrangianos, bate exatamente com essa, vai ficar menos cosseno mais seno ao quadrado sobre cosseno. Então, todas aquelas derivadas covariantes que nós obtivemos na aula passada e colocamos no início da aula de hoje, elas, na verdade, estão saindo todas daqui. Onde a gente definiu exatamente o que é a carga QZ. Então, existe, né, uma carga fraca. Oi? Do lepton-right. Vamos botar aqui só para completar. Demi do lepton-right. Demi do lepton-right vai ficar demi do lepton-right. Aí aqui vai ficar a mesma coisa. A carga eletromagnética dele é menos 1. Agora tem que acertar só o setor fraco. Então vamos ver o setor fraco. Então o setor fraco vai ficar mais I G cosseno de θ. Agora, a carga, o lepton-right, ele é singlete de SU2, então o I3 dele é 0. Então, para a carga QZ do lepton-right vai ficar só esse fator aqui. Vai ficar menos seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ. O Y do lepton-right é menos 2. Se a gente se lembrar, né, o lepton-right, né, se a gente lembrar, Gell-Nishijima, a carga eletromagnética é I3 mais Y sobre 2. Só está lembrando Gell-Nishijima para o lepton-right. Para o lepton-right, isso aqui é 0. Mas a carga dele é menos 1. Então, o Y dele tem que ser menos 2. Então, para o lepton-right, o Y é menos 2. Então, vai ficar menos 1. Menos 1 com esse sinal menos vai ficar mais. Então, vai ficar assim, ó. Para o lepton-right vai ficar assim. E aí aqui, Zemi lepton-right. Vamos conferir aqui agora. Então, fica mais I, G, seno ao quadrado de θ sobre o cosseno de θ. Fica direitinho, ó. Esse cosseno aqui vai cancelar com esse aqui e vai dar exatamente o que a gente tinha no início da aula, que era I, G, seno ao quadrado de θ sobre o cosseno de θ, Zemi lepton-right. Tá, então, essa derivada covariante, ela... Agora, claro, a gente depois vai ter que fazer isso para o setor de quarks também. É seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado? Aonde? Aqui, ó. Aqui é seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. É seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Então, quer dizer, a novidade aí que a gente está trazendo, né?
quer dizer, não é uma novidade nossa, é uma novidade do modelo. Mas, assim, em relação aos livros, textos, em geral, não trabalham essa discussão. Os livros textos deixam tudo já, assim, implícito, né? Eu acho bom, na nossa discussão com Dory, a gente tem achado bom explicitar isso, porque fica mais claro, a gente tem mais controle do modelo. A gente, na verdade, está vendo que a eletrodinâmica está o tempo todo aí dentro, né? Para o setor carrega, tem duas eletrodinâmicas, vamos dizer assim, uma eletrodinâmica para o fóton e uma eletrodinâmica, entre aspas, né? Uma eletrodinâmica, vamos dizer assim, uma weak dynamics, alguma coisa assim, né? Para o Z0. Mas o padrão que segue é o padrão de qualquer teoria de gauge abeliana, é sempre constante de acoplamento da interação, a carga da interação, constante de acoplamento da interação, a carga da interação, que é acoplada com o campo daquela interação abeliana. Então, o padrão fica acertado. Então, a gente pode, com isso aí dá um resumo muito, assim, resume muito assim, a estrutura, né, da teoria eletrofraca, porque a gente pode formular tudo em função de derivadas covariantes abelianas, né? Porque é o que sobra da simetria. Agora, lembrando sempre, a simetria abeliana associada ao Z, ela é quebrada pelo termo de massa do Z, termo de massa tipo Proca. E a outra coisa que é importante mencionar é que aqui nós temos uma carga fraca. E recentemente, há cerca de 6 anos atrás, 2013, é que foi medida a carga fraca do próton. Mas, claro, para obter a carga fraca do próton, a gente vai ter que ter a carga fraca do quark U e do quark D. Então, na próxima aula, a gente vai introduzir os quarks. Vamos introduzir os quarks, aí vai ter toda a novidade que os quarks trazem, que o setor de leptons não traz, que é a questão da matriz de Kabib-Kobayashi-Maskawa, que é a mistura das gerações inferiores, né, das famílias, das partes inferiores das famílias, né, quer dizer, o quark D, o quark S e o quark B tem transições entre eles, né, que tem aquele mixing, a matriz de Kabib-Kobayashi-Maskawa, mas a gente vai poder também tirar as cargas fracas dos quarks, e em função das cargas fracas dos quarks, a gente vai poder tirar a carga fraca do próton, a carga fraca do nêutron, e assim vai. Poderia dar um replay agora? Vamos dizer, você iniciou a teoria com S2 cross 1. Isso. Você veio, teve quebra de simetria, tal, e daí vamos chamar assim, você terminou umas derivadas covariantes. A gente viu que a próprio modelo ele foi arrumando as derivadas covariantes, a gente viu isso. Então você terminou umas derivadas covariantes. Isso. Com as derivadas covariantes, a gente via que aparecia o fóton e o Z0, fóton e o Z0. Então a gente organizou, não. Então o fóton e o Z0 devem estar definindo dois setores abelianos. Isso. Bom, então tem dois setores abelianos. Isso. Certo. Decidido. Agora eu vou descobrir quem são os dois setores abelianos. Decidido. Eu vou descobrir fazendo um S2, aquela isso. Aquilo ali. Isso. Ali, então... Pegando a terceira componente do SU2 e pegando a hipercarga. Então a gente pegou essas duas transformações abelianas, esses subgrupos abelianos contidos aqui. Então, você postulou. Não postulei não, isso aqui a teoria me dá. Estou dizendo o seguinte, vou pegar um caso particular. Eu estou nas derivadas covariantes que você obteve, da quebra espontânea. Isso. Eu terminei numa derivada covariante. Daí aquela derivada covariante dá toda uma luz isso. Ser uma coisa abeliana. Isso, exatamente. Daí você diz, bom, agora como é que eu vou pegar essa coisa abeliana? Pois é, você vê, o que tem lá? Tem o fóton e tem o Z0. O que o fóton e o Z0 são? Nada mais são do que mistura da terceira componente do isospin com a hipercarga. Quer dizer, o fóton e o Z0, a menos dos ângulos de Weinberg, da matriz de Weinberg, é uma mistura do BM3 com o YI. Então, eu estou vendo que o que está coordenando essas derivadas covariantes, quer dizer, aqui dentro desse campo tem o BM3 e o YI. Aqui dentro tem o BM3 e o YI. Então, eu estou vendo que do setor completo da teoria, que é SU2 cross 1, vai me interessar aonde está o BM3. O BM3 está nesse setor. E aí, claro, o YI está nesse setor. Então, eu vou falar, essas derivadas covariantes, elas estão, na verdade, emergindo dessa simetria quando eu faço ômega 1 igual a ômega 2 igual a 0. Então, porque W mais e W menos não aparecem na derivada covariante. Eles têm derivada covariante. Eles aparecem como campos de matéria vetoriais, campos vetoriais de matéria carregados. Então, eu vejo que a estrutura das derivadas covariantes,
me sugere que essas derivadas são covariantes em relação a esse subgrupo de SU2 e ao próprio U1. Você olha para a derivada covariante, ela já está te dizendo isso. Ó. O que é aqueles campos só misturam isso aqui com isso aqui. Isso aí foi uma imaginação que você diz, bom, então agora eu posso você está querendo transformar tudo, aquela derivada covariante, numa simetria 1. Isso, exatamente. Certo? Então você transformou numa simetria 1 e reescreveu realmente as derivadas covariantes segundo essa simetria. Exato. Daí, vamos dizer, você tem a simetria, etc. E daí os dois números quânticos e 3y, ou eles somam, eles são uma combinação linear deles. Isso, exato. Você faz uma e faz o outro. Bom, daí vem a pergunta, vamos dizer, você disse que a única dificuldade que você tem aí é no caso da massa do Z. Isso. Daí você não consegue tirar a massa do Z. A massa do Z já foi tirada. Mas a massa do Z, ela quebra essa simetria. Quer dizer, aquele lagrangiano não tem invariância. A gente mostrou que tinha lá um Z mini ao quadrado, mas aí aquele termo que aparecia, que é o termo de massa, né? Que era o meio de mz ao quadrado, né? Zmi, isso veio da quebra espontânea de simetria, né? Quer dizer, quando aparece esse termo de massa aqui, esse termo de massa está quebrando essa simetria, o 1. Está quebrando essa simetria aqui, ó. Mas aí eu te pergunto o seguinte, o Z, ele não, se você tiver um A, a linha mi igual a mi mais um K1 demi alfa. Sei. A Z mi igual a Z mi igual a K2 demi alfa. Você não obter aquele M2 de mi? Pode obter. A única diferença é que o que você está dizendo é que esses dois parâmetros não são independentes. Pelo que você está dizendo, que a linha mi, quer dizer, o delta mi, é um K1 demi alfa. E o delta zmi é um K2 demi alfa. Então, tudo bem, com isso aqui eu posso criar um termo de... Quer dizer, subtraindo isso aqui, dividindo por K1 menos K2, eu posso criar um termo de massa dessa forma. Quer dizer, agora, os dois campos estão associados ao mesmo parâmetro de Gauge, aí teu discurso vale. O que está acontecendo aqui é que os parâmetros de Gauge são diferentes. É isso que está o problema. Mas então, por isso que a gente não pode determinar... Quer dizer, a partir daqui, se eu tivesse uma teoria abeliana, o 1 vezes 1, eu não poderia dar massa para o Z, porque os dois têm parâmetros diferentes. Mas se desde o início o parâmetro do do fóton fosse ligado ao parâmetro do Z, aí eu poderia criar um termo de massa invariante de Gauge para o Z. Mas não é o caso. Mas aqui ali não dá para fazer. Não dá para fazer, porque são parâmetros independentes. Você não pode dizer que o alfa Z é K1 vezes alfa eletromagnético, é um K vezes um K eletromagnético. Você não pode, o que você não pode dizer daqui é que esses parâmetros são completamente independentes. Quer dizer, você não pode dizer aqui que o teu alfa Z seria, digamos, um parâmetro K vezes o alfa eletromagnético. Isso aqui está fora de cogitação aqui. Porque esses dois parâmetros são linearmente independentes. Nem linearmente, são funcionalmente independentes. Tá? Então, quer dizer, então você diria que isso aí é uma maneira apenas de olhar, assim, mas digamos, você não pode, a partir disso aí, recobrir a teoria. Não posso. Isso aí é apenas um setor da teoria que fica evidente depois da quebra espontânea. Deixa eu botar isso aqui, porque para a próxima aula a gente vai aproveitar. Deixa eu só colocar aqui, então, a transformação U1, que a gente vai precisar para já entrar no setor de quarks. A transformação U1 eletromagnética, ela é exponencial, então, de I, que aqui é Gelman-Nishijima mesmo, e aqui o parâmetro alfa eletromagnético. A novidade maior está aqui, quer dizer, no U1 fraco. É exponencial, então, de I. Então, a constante de acoplamento é G cosseno de θ, e a carga QZ é I3 menos seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Alfa Z. E é isso aqui que nós estamos interpretando, quer dizer, associando a um QZ. Então, essa é a estrutura que fica. Mas aí, como você falou,
eu não posso reconstruir a teoria a partir daí. Porque quer dizer, isso aqui é um setor da teoria, estou apagando os parâmetros de Gauge ômega 1 e ômega 2. Eu estou trabalhando com esses subgrupos aqui, com esse subgrupo de SO2 e o próprio 1. Então, quer dizer, isso aqui é o que a gente identificou, quer dizer, o próprio modelo, depois da quebra espontânea de simetria, ele te levou naturalmente para aquelas derivadas covariantes da aula anterior. E aí, com aquelas derivadas covariantes da aula anterior, nós induzimos que podíamos ter uma derivada covariante mais geral. Quer dizer, agora, o que foi o diferencialzinho dessa formulação aí, é que a gente começa a perceber que nós podemos, então, redefinir, quer dizer, fazer uma rotação de Weinberg também nos parâmetros de Gauge. Quer dizer, tudo que nós tínhamos desde o início era o delta BM3 e o delta YMI. Aí, quando a gente redefiniu os campos, né, do fóton e do Z0 a partir daqui, a gente pôde tirar, então, quem é o delta AMI do fóton e quem é o delta ZMI, né? Tiramos essas transformações a partir dessas transformações. Aí a gente pôde definir dois parâmetros de Gauge, o alfa eletromagnético e o alfa Z. Quer dizer, a gente construiu isso aqui a partir das transformações que a gente tinha lá no início, que eram aquelas transformações ali. E aí a gente construiu a teoria, as transformações de Gauge que ficam, né, restritas a esse setor neutro, que é o BM3 e o YMI. E toda a jogada foi, quer dizer, o que não é óbvio de perceber é que a gente pode combinar os parâmetros das transformações de Gauge e escrever novos parâmetros a partir dos parâmetros anteriores. Os parâmetros anteriores eram ômega 1, ômega 2, quer dizer, no início a gente tem ômega 1, ômega 2, ômega 3 e o alfa. O que a gente viu? Que depois da quebra espontânea da simetria, eu ganho uma formulação, vamos dizer assim, efetiva, onde ômega 1 e ômega 2 são zero, e aí eu trabalho apenas com alfa e ômega 3. E aí eu posso criar um alfa eletromagnético e um alfa Z a partir desse alfa e desse ômega 3, olhando as transformações dos campos. Isso eu não fiz nos cursos anteriores, né? Todos os cursos de interações fracas que tem do professor Global, nós não fizemos isso. A primeira vez que eu estou fazendo é agora, porque o ano passado eu tive uma discussão nessa direção com Dori e a gente achou que seria instrutivo trazer isso aqui para o curso, porque isso aí não está nos livros. Então, seria bom a gente observar, porque isso aí a gente tem um controle muito grande da teoria. A gente começa a ver que, depois da quebra espontânea da simetria, quem está controlando tudo é uma estrutura abeliana. Porque, de fato, é o natural, porque SO2 cross 1 quebrou para o 1. Então, o que sobra é uma teoria abeliana. O que não fica muito claro é a presença do 1 associado ao Z, o que nos permite ler cargas fracas. Então, cada partícula, cada campo, né, da teoria eletrofraca, ele vai ter a sua carga fraca associada. Então, na próxima aula, quando a gente introduzir os quarks, a gente já vai automaticamente podendo ver quem são as cargas fracas dos quarks, e depois a gente vai poder fazer a mesma coisa. Eu não vou nem precisar fazer o exercício que a gente fez dessa vez de substituir tudo. A gente já sabe o que está acontecendo. Então, para cada quark, a gente já vai escrever essa derivada covariante aqui. Você poderia, José, fazer um discurso assim, de novo, inicial, assim? A gente tem, tinha, o discurso formal é S2 cross 1, daí tem a quebra espontânea de Isso. 46, dá um 1 eletromagnético, certo? Aqui, esse 1 eletromagnético, vou dizer, você mostra o seguinte, as interações, sem botar massa, elas são repetidas com um eletromagnético com um C. Sim, sim. Mas se você quiser botar massa no Z, isso, etc., no W não. No W você já poderia ter botado... Isso, já poderia. Porque isso. No botar... W eu já poderia colocar massa, porque o W funciona como um campo de matéria. Mas se você quiser botar massa no Z, você vai ter isso. que ter o terrível V. Exato, exatamente. Assim, então a massa do elétron isso. E do Z é que você precisa do V. Exato, exatamente. Exatamente. Então, e daí como é que você faria aquele discurso que o S2 cross 1
dá um eletromagnético. Quer dizer, não, não, o discurso está aqui. Por que eu ganho um eletromagnético? Num livro qualquer, você tem S2 cross 1. Vai no 1 eletromagnético. Na verdade, o que a gente está mostrando aqui, o SO2 cross 1 vai no 1 eletromagnético vezes o 1Z. Vamos colocar assim. Quer dizer, isso aqui é como se eu tivesse, depois botar aqui. Quer dizer, no final, o que a gente tem é, a gente começou assim, SO2, o 1, aí Higgs, né? O Higgs está aqui. Ele, na verdade, nos levou a um eletromagnético e o 1Z. Colocar. Onde são essas transformações aqui. Só que essa transformação aqui é quebrada pelo termo de massa. Quer dizer, a massa de Z, esse termo aqui, faz com que essa simetria seja quebrada. Então, o problema está aqui. Então, por isso que a gente diz, eu termino só com um eletromagnético, porque o fóton não tem massa. Então, eu não tenho nada que quebre a simetria, o 1 eletromagnético. Essa transformação, a massa do Z. Da matéria, o outro. Do W. Do W, ok, do Z? Do elétron. Do elétron. Ela também não tem problema, né? Não tem problema. Porque, quer dizer, você só gera massa para o elétron porque você introduziu o Higgs. Agora, você poderia introduzir uma massa para o elétron, mas aí seria bom, você introduziria. Já que o elétron, quer dizer, o elétron-lepton left, o lepton right, eles se combinam para formar um lepton L, você poderia introduzir esse termo aqui e esse termo aqui em variante de Gauge automaticamente. Exatamente. Então, quer dizer, esse termo ali só faltou para o Z. Só faltou para o Z. Exatamente. É o Z que é o coringa da história. Tá? Se você tivesse um Z indo ao centro de transformação de Gauge, Z no Z, sei. Você poderia ter isso ali? Né? Se o Z fosse em Z. Certo. Ele fosse em variante de Gauge. Por si só. Se ele fosse em variante de Gauge por si só, você poderia colocar a massa para ele, sem dúvida. Poderia. Você poderia, vamos dizer, começar, na tua opinião, essa coisa ali, esse próximo. Isso, pode. E reobter o Armessala. Sim. Se o Z fosse em variante de Gauge, podia, exatamente. Aí com as derivadas covariantes 1, eu reobteria o Heiberg-Salan se o Z fosse invariante, sim. Então, e ali naquelas derivadas covariantes, ela ficou como derivada, não teve mais nada, ninguém estava perguntando como é que se transformava. Não, exatamente. Mas eu acho que esse é um resultado importante. Não, sei sim, acho que sim. Se o Z for igual a Z... Sim, se o Z' for igual a Z, né? Z' for igual a Z, né? Z' for igual a Z, você está com... Que, por exemplo, exato. Pode falar que eu estou te ouvindo aí. Na próxima aula a gente possa recapitular isso, assim, sim. para firmar. Eu nem vou apagar o quadro por isso. Amanhã, na aula de amanhã, a gente retoma a partir daqui. Então, se você pudesse fazer... Olha, eu estou admitindo o Z' igual a Z, aquela merda toda. Sei. E daí, porque a única coisa que eu coloco é o seguinte, eu acho que a questão do Higgs, ele é muito delicada, porque você está chamando, assim, eu gosto de chamar o Higgs como um banco financeiro, né? Sei. Se você vai botar massa, você chama um banco. Sei. Daí você botou massa, mas daí você dependeu do banco. Né? Entende? Assim, então, se você, de qualquer maneira, uma, outra, sim. que você não precise de um banco, certo. É bom, porque você não está com uma terceira pessoa. Certo, certo, exatamente. Que ela vai te cobrar um dia essa terceira pessoa. Se ela existe, é outra história, né? Exato, exatamente. Então eu acho que seria interessante amanhã você dar uma recapitulada e fortificar. Olha, dá para ser isso aqui, as interações são essas. Sim. Certo. Exato, tá certo, tá legal. A gente pode repassar amanhã um pouco mais isso. Porque isso aí é importante e assim, e
E vai ajudar. A gente, tendo isso claro agora, no setor de quarks é imediato. Só aplicar isso aí. Tá? O setor de quarks, eu acho que o importante é encontrar que essa coisa de simetria ela é vasta. Encontrar possibilidades de não ter o Higgs, né? Certo, exato. Eu acho que essa é a essência da discussão. Tá certo. Porque essa coisa de mais derivada covariante é muito boa, porque ali está tudo, né? Exato, com a derivada covariante assim fica tudo claro. Ali está tudo, então não tem problema nenhum. E daí você diz, bom, Z igual a Z, e aqui está uma lagrangiana. Por aí. Bom, tchau, obrigado. Por hoje é só.